Nossas manhãs são sempre entusiasmadas, você não concorda? E quando o assunto é sobre carreira, futuro e sucesso, e então não tem coisa melhor. Olha essa incrível novidade que a Uniaselv preparou para você. Hoje, só hoje mesmo, você garante condições super especiais na Uniaselv. Além de não pagar a primeira mensalidade, você ainda garante bolsa a partir de 40% até o final do curso. Isso mesmo, se matriculando hoje, você tem desconto exclusivo e ainda garante o seu estudo na Uniaselv, o EAD do Brasil, que conta com tutor exclusivo por turma, nota máxima no MEC e com programa de estudo garantido. Caso você perca o emprego no primeiro semestre, a Uniaselv banca suas mensalidades. Eu não falei, gente? Falou em sucesso? Falou em Uniaselv. Mas corre, porque é só hoje mesmo. Inscreva-se e matricule-se pelo Léo App ou pelo site uniaselv.com.br. Vem já para a Uniaselv e construa a sua história. E hoje eu estou aqui com a doutora Bruna para resolver todos os regras de convivência nos condomínios, as brigas entre vizinhos, o que pode, o que não pode. Bom dia, doutora Bruna. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Eu já passei por todos, eu tô louco para saber desse assunto aí, viu? O que pode, o que não pode. Vamos lá, eu quero saber. Vamos simular situações aqui, tá? Vamos lá. Quero saber barulho. Vamos fazer uma situação de barulho. Vamos pensar naquele vizinho que gosta de um som alto. Aquele tuts que treme. Você não sabe. Tipo a Loki, né? Tipo a Loki. E incomoda o vizinho de baixo, né? Não tem como não incomodar o vizinho de baixo. Existem até apartamentos com uma estrutura tão fina que incomoda até o de baixo do de baixo. Às vezes você nem sabe de onde está vindo esse barulho. E o que você faz nesse momento? O que a gente sempre orienta? Primeiro é o bom senso. Esse é o primeiro momento que a gente fala, olha, às vezes a pessoa nem tá percebendo que o som tá tão alto, às vezes a pessoa tá ali toda fazendo uma faxina, aquele domingão, né? Você nem tá Até ouvindo. que horas que pode ter som alto? O horário até a lei de silêncio no município de São Paulo é até às 10 horas. Porém, existe um limite, não é? Muitas pessoas acham, até às 10 eu posso destruir meu apartamento com barulho. Não é assim. Você tem até 45 decibéis, tá, aqui no município de São Paulo para fazer esse barulho. Ou seja, você tem um limite. Porém, também existe um outro limite. Na hora que eu começo a incomodar o vizinho, acabou o seu direito de fazer barulho. Quero outras situações. Aqui, ó, vamos pegar um salto. Ah, exatamente. O cachorro. Saí de casa para trabalhar, o cachorro ficou latindo o dia inteiro. Nossa, é chato. Tá? É, bem Ou isso. saí e bati, assim, andei com o meu salto pra lá e pra cá na casa. Ou eu tenho um filho pequeno que fica até as 10h30 da noite ali brincando com os carrinhos. Correndo pra lá pra cá. E correndo e fazendo barulho no chão. Ixi, Maria. Quero saber, isso pode, isso não pode, como resolver? Ah, gente, tem outra também que é clássica, tá? Qual que Sabe, é? eu chego 10 horas da minha casa do trabalho, eu vou fazer uma faxina rapidinho, aí faz aquele... Sabe, puxando? Sei. Esse também dá uma incomodadinha, os vizinhos às vezes acabam reclamando. Mas algumas pessoas acabam reclamando de um jeito assim, pega a vassoura, tac, 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 bate de cima, como se eu fosse descobrir de onde que tá. Você foi simpático, porque normalmente é Pá. Tipo, Aí não tem como saber, né, que se é pra mim o barulho, ou se o verdade. barulho está sendo proposital, então não adianta, não tá sendo nada muito eficaz. Primeiro vamos falar disso daqui, ó. Arrastou o móvel, tec, 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 tec. Salto de manhã, principalmente para nós que saímos atrasados. Ah, esqueci a chave, volta, pega, não sei o quê. O que primeiro é bom você orientar? Dá uma ligadinha pra vizinha. Fala, olha, vizinha, não sei se você tá percebendo, mas você tá toda hora, toda manhã, às 6 horas da manhã, que esse salto tá me acordando. Se isso não fizer efeito, o que eu sugiro a vocês? Faça uma reclamação no livro de reclamação do prédio para o síndico tomar ciência. Ou seja, o síndico vai pegar o seu caderninho e vai falar, a Patrícia tá andando de salto às 6 horas da manhã. O síndico, ele tem a obrigação de intermediar, resolver esse conflito. isso daí quando a paciência ainda tá... ok. mas Se eu quero resolver na hora, o que eu faço? Primeira coisa é ligar pro vizinho de cima. Primeira coisa, liga pro vizinho. Liga pro vizinho de cima e fala, olha, Patrícia, por favor, o salto tá me acordando. Para aí um pouquinho, que realmente tá incomodando. De forma Educada, né? Acho que a educação sempre prevalece. Vamos trazer pra vida real? E se esse vizinho responde assim, Paty? A casa é minha, o apartamento é meu, eu vou andar como eu quiser. Ah, tem bastante que faz isso. Tem bastante que faz isso. Aí você liga, faz a reclamação pro porteiro, escreve, eu sempre falo, todo mundo tem preguiça, escreva no livro de reclamação do condomínio. O síndico, ele só pode multar, notificar, se eu tiver uma prova que alguém reclamou. Ligar simplesmente não é prova. Como é que eu vou comprovar que a pessoa reclamou? Não posso fazer isso, tá? Então eu preciso reclamar, o síndico vai lá e vai ligar e vai falar, vai notificar. Porque a primeira coisa é advertir.
né? Chamar atenção, olha, reclamaram, se vier novamente acontecer, vai ser aplicada a multa. Polícia, Tá, né? eu tenho uma... Calma. Então, o que pode, o que não pode? Vamos supor, de fato, meu apartamento, moro lá e faço aula de bateria. Nossa. Uma vez, todos os dias, durante 1 hora, eu faço aula de bateria. É a minha casa. Eu posso? Não é porque é a sua casa que você tem o direito de incomodar os outros. Você mora num condomínio. Então você tem uma fração ideal, uma partezinha de um todo. Tá vendo isso daqui, ó? São várias casas. Você só tem direito a essa parte. O resto não é seu. Desagradável. Você não pode incomodar. Então você não pode fazer aula de bateria. Você pode, desde que você não incomode outro. E como isso pode acontecer? Eu tenho até uma ação dessa referente à bateria, exatamente a bateria, que o moço fazia aula lá, achava que era demais. Nossa, eu tô agradando todo mundo, eu tô fazendo um som maravilhoso. Só que tem um monte de gente trabalhando, a gente dormindo, tem criança de colo. E aí reclamava pro vizinho, pro síndico, o síndico multava e ele continuava com a mesma resposta. Eu não vou pagar a multa, o apartamento é meu, eu faço o que eu bem entender. Aí o que aconteceu? O síndico falou, então tá bom, não tá adiantando da multa porque nem tá pagando, vamos entrar com uma ação. A gente entrou com uma ação de obrigação de não fazer, ou seja, ou a opção de que ou ele vai parar de tocar bateria dentro do apartamento, ou ele vai fazer uma acústica no apartamento ao ponto de que o som não se propague e atrapalhe os outros vizinhos. E isso com o cachorrinho também, se late o dia inteiro? Se o cachorrinho late, o que eu mais escuto... Mas eu não posso controlar o meu pet. Coitado do meu cachorro, doutora. Ele é um animalzinho, ele não é uma criança que eu adestro. Errado. A partir do momento que você escolhe ter um cachorro, você tem a obrigação de cuidar do cachorro. E deixar o cachorro sozinho dentro de casa, ao ponto dele ficar latindo e incomodando todo mundo, é responsabilidade sua. Hoje existe homeopatia, existe floral, existe creche de cachorro. Então você tem que fazer o que for possível para não incomodar o vizinho. Se não pode, de fato, entrar em uma ação para você fazer alguma coisa. Exato. Quando eu chamo a polícia, em caso de barulho? Polícia, a partir do momento que você, por exemplo, está tendo uma festa, passou das 10 horas da noite, está incomodando o condomínio inteiro, você pode chamar a polícia. Só que o que acontece que eu mais escuto de reclamação? Mas, doutora, a gente liga para a polícia, eles falam, tô chegando. Depois de 5 horas a polícia chega lá e nada acontece. Realmente isso acontece com frequência, mas também tem um outro porém. Quando a gente chama a polícia e ninguém desce para receber a polícia não pode subir no apartamento. Ele não tem o mandato para entrar no apartamento, tá? Então isso é muito importante. As pessoas têm medo de se expor e acabam falando, não, a polícia chega e ele fala, mas e aí? Se a pessoa que está fazendo barulho não quiser descer, ele também não é obrigado. Então, essa é uma grande questão. O que eu sugiro quando tem esse barulho? Informa o síndico, pode chamar a polícia sim, mas desça para recepcionar a polícia e informar. E depois disso, vá até a delegacia fazer o boletim de ocorrência. Bom, agora eu quero entrar numa polêmica que muita gente vai se identificar. Porque é a questão das vagas dos carros. Vamos lá, Essa aí é problema, meu Deus do céu. Vamos Isso lá. aí causa uma briga danada lá no meu condomínio, acho que no condomínio de muita gente. Quais são as que mais recorrentes, doutora? A primeira, que eu acho que é a que mais causa problema nos condomínios, é a tal da vaga presa. Isso daqui, nossa senhora, polêmica. Eu tenho dó dos síndicos. Por quê? Qual que é a regra? A maior parte dos condomínios hoje tem a vaga presa. E aí existem algumas opções. Ou existe o manobrista dentro do prédio, e esse manobrista ele fica responsável por fazer toda a manobra, tirar, colocar o carro. Aí, mil maravilhas, só que isso é um custo altíssimo para o condomínio e, infelizmente, nem todos os condôminos, nem todo condomínio gosta e quer pagar por isso. Ok, vamos supor que não é esse mundo maravilhoso. Vamos para o mundo que não temos manobrista. A pessoa que chega por último, ele tem que deixar a chave aqui dentro. Ou, simplesmente, ele fala, não vou deixar minha chave, a pessoa tem que... A pessoa que tá aqui, esse daqui tem que deixar a chave. Esse que chega por último, né? Esse chegou primeiro. Não. Não, na frente do carro adulto tem a parede. Perdão, então. Tá, aqui tem a parede. Ok. Vamos lá. Vamos lá, então. Aí, esse aqui que chegou por último tem que deixar a chave. Por quê? Como é que ele vai sair? Não tem como, ele não consegue passar por cima, certo? Mas tem muita gente que fala, não, eu não vou deixar ninguém relar no meu carro. E aí, vamos supor que 3 horas da manhã, numa urgência médica, ele tem que sair. E o cara não deixou. Você vai ligar 3 horas da manhã pro seu vizinho? Essa é a maior polêmica que tem. Por quê? A pessoa... Tem que ligar. Tem que ligar. Tem que ligar, porque a obrigação dele, a partir do momento que ele compra um apartamento ou aluga um apartamento, ele sabe o que está na convenção do condomínio. Você não pode dizer, eu não sabia. Não. A partir do momento que você entrou, você tem que ler a convenção do condomínio. E por que os prédios fazem as vagas assim? Se dá confusão? Porque hoje existe limitação de números de vagas, tá? Hoje,
O Estado de São Paulo, o município de São Paulo, eles limitaram a quantidade de vagas justamente para poder orientar, incentivar as pessoas a utilizarem o transporte público. A não utilizar o carro. Pois assim, outra... Fala, pode só para terminar. Se essa pessoa não deixou a chave, tem que ligar na hora. Infelizmente, às vezes a pessoa acorda 3 horas da manhã te xingando. Como se não fosse a obrigação dela. Quem xingou esse daqui, né? Mas é claro, posso falar, urgência com criança. O cara já sabe que tem que deixar a chave lá. Perfeito. Não deixa, e a pessoa já nervosa, com certeza vai dar mas aí eu vou fazer o papel aqui do morador chato, tá? Aí você paga o condomínio, paga caro pelo condomínio, e aí você ainda é obrigado a passar por uma situação dessa. Não seria obrigação do condomínio resolver essa situação? Porque o cara que parou também, ele não quer, o carro é dele, ele não quer ninguém dentro do carro. Tô fazendo aqui o outro lado, tá? E eu vou te dar uma resposta que ninguém gosta de ouvir. A partir do momento que você comprou o seu apartamento, você escolheu a vaga. Porque quando você compra a vaga, em regra, já está fixa. Então você foi lá visitar seu apartamento, o que ninguém faz quando compra um apartamento é perguntar qual é a vaga. E aí você, infelizmente, não perguntou, essa é a vaga presa. Ou seja, você comprou um condomínio ao qual determina-se que a vaga é presa. O condomínio não tem nada a ver com isso. A construtora te vendeu exatamente isso. Você comprou exatamente o que está ali. Só que, infelizmente, a gente não se atenta a esses detalhes. Tá. Aí essa pessoa que deixou a chave no carro, tudo bonitinho. Esse cara aqui rala o carro na hora de manobrar, rala o carro de trás. E aí, o que acontece? Bom, primeira coisa que eu falo, ninguém quer ralar o carro de ninguém porque tem a vontade própria, tá em regra, tá? A gente parte do princípio que não foi porque foi vontade minha. Primeira coisa, gente, eu ralei, tem que comunicar o vizinho. Fala, olha, ligar pra ele... vamos supor que é 5 da manhã. Deixa um recadinho, ralei seu carro, infelizmente, pode deixar que eu vou pagar. Escreve, deixa o bilhetinho. Escreve. Não tem nenhum problema, isso pode acontecer. Isso é normal, você tá ali, né? O problema é quando a pessoa não quer pagar. Aí acha que é o condomínio que tem que pagar. Eu acho que é o condomínio. Desculpa, eu acho Você acha que é o condomínio? Eu acho que é o condomínio, porque é isso que eu tô... Desculpa, eu vou fazer o papel aqui, porque eu acho que muita gente vai se identificar. Pô, você paga caro no condomínio, repetindo o que eu falei. Aí quer dizer, é uma obrigação que teoricamente não é sua, tá? Você tem direito a uma vaga. Você tá fazendo um trabalho extra, que é tirar o carro dessa pessoa que tá atrás. Aí você, porventura, bate o carro, ou porque o carro é tecnológico demais, você não sabe dirigir, você acaba esbarrando. E você ainda tem que pagar? Eu acho que pelo menos tinha que ter uma divisão entre condomínio e a pessoa que bateu, não pode ser uma coisa dessa. Não. Mesmo a pessoa deixando a chave aqui, o condomínio não é obrigado a pagar. Só. Por quê? Volto a lhe dizer. Na sua convenção de condomínio está escrito que as chaves vão ficar de responsabilidade dos proprietários deixar. E além disso, como ninguém quer pagar manobrista, porque isso dá um custo adicional de 5 a 10 mil reais, dependendo da quantidade de manobristas, tá bom? Quantidade de vagas, ninguém quer colocar isso. Então o condomínio simplesmente não tem. O que o condomínio tem a obrigação é pegar as imagens, vamos supor que ele se nega que foi ele. Não, eu não bati não. Das imagens, aí ela pode te mostrar as imagens e se você tiver uma determinação judicial, ela te entrega as imagens, mas ela não pode te entregar, ela pode te mostrar as imagens, ok? Mas, infelizmente, por você ter comprado exatamente isso aqui, você tem que pagar. Então qualquer desavença entre eles em relação a isso, você primeiro fala com a pessoa, o dono do carro, o proprietário. Então, se foi na faixa, se estacionou errado, tudo isso, primeiro você fala com o proprietário. Primeira coisa é sempre conversar. Agora, tem um grande problema. Às vezes, a pessoa compra um carro maior do que a vaga. Hoje, a gente tem vaga P, M e G. Tá? Hoje não existe uma vaga tamanho único. E quando a pessoa compra, tá lá no projeto dela, tudo bonitinho. Quando a construtora te entrega, você comprou a vaga. Você não pode ter um carro do tamanho GG. Umas caminhonetes, por exemplo, da vida, uma van. O que a gente sempre orienta? Primeiro, a gente notifica, fala, olha, você está descumprindo o que manda a convenção de condomínio, o limite da vaga. E o que a pessoa responde para mim? A vaga é minha, eu faço o que eu quiser. Sim, eles sempre respondem isso. Clássica. Clássica. E a gente fala, não, existe uma convenção ao qual tem também o tamanho da sua vaga e você tem que respeitar. Aí ele fala, você está mandando eu trocar de carro? Sim. O cara faz o que? Vende o carro, é isso? Aí, ou ele vende carro, ou ele aluga um lugar para colocar, ou aluga uma outra vaga maior, se tiver alguém disponível no condomínio, ou vai ter que alugar outro lugar. Bruna, mesmo assim, o cara continua colocando o carro lá.
ingressar com ação judicial para proibir ele de colocar carro maior do que o limite da sua vaga. Isso eu entendi. Agora eu quero outras coisas. Comprei a minha vaga, tá bom? Eu tenho direito à minha vaga e eu tenho agora uma moto e um carro. E minha moto cabe bonitinho aqui na vaga, tá bom? Minha moto tá aqui. Eu quero saber, e não atrapalha ninguém. Eu não estou... Sua vaga é AG, grande. Grande, tá tudo bonitinho, tá tudo certo. Não tá atrapalhando ninguém. E aí? Não pode, gente. Infelizmente, não pode. E vou dizer por quê. Cada área comum do prédio tem uma destinação, um fim. Então, a vaga de carro é para carro. Todos os condomínios, que não sejam os antigos, mas atualmente, na maior parte dos condomínios, eles possuem vaga para moto, tá? Então, não pode colocar aqui, por quê? Porque eu estou utilizando dois automóveis dentro de uma vaga. Aqui, a limitação é para uma. Mesma coisa acontece. E bicicleta? Também não pode. Prancha de surf, não tipo, pode. que vai pra praia. Se for algo pontual, por exemplo, tirei do bicicletário, parei ali, só vou fazer um xixizinho e já volto. Algo pontual. Não, mas não pode usar, tipo, você não pode ficar full time, não pode ficar o dia inteiro lá, a noite inteira, o final de semana inteiro, não pode. Mas aquele espaço é seu, você não pode fazer um mini depósitozinho lá, assim, um cantinho na parede. Alguma. Você faz ali, você guarda algumas coisas. Não pode, isso aqui tem uso específico, colocar um carro. Boa. Vamos falar então de cachorros, que é outro assunto que pega muito. Além do barulho, né, você já falou que quando o cachorro faz barulho o dia inteiro, tem formas de você. Homeopatia, o que você faz? Deixar num daycare? Você vai deixar numa creche. Uma creche de cachorro. Em geral. Aliás, pet é uma coisa que não é só barulho, tá? A gente fica muito pensando em barulho. Mas eu vou dar um exemplo pra vocês de umas coisinhas. Existem convenções de condomínio que proíbe esse cachorro aqui. Cachorro grande. Cachorro grande é proibido, só pode ter cachorro pequeno. Só que eu olho e falo, poxa, qual que é a diferença do cachorro grande pro pequeno? Porque o grande é para lugar grande. O cocô do cachorro é bem diferente. Essa é uma briga frequente. Antigamente existiam convenções de condomínio que proibia cachorro de andar no chão, tinha que carregar no colo. Olha só. Então você tinha que fazer isso aqui, ó, no cachorro. Sério? No elevador? No elevador, na área comum. Até o seu carro você tinha que carregar o cachorro. Agora você imagina carregar um cachorro desse tamanho. Não dá. Não dá, né? Então o pet a gente pode resumir em algumas brigas pontuais. Primeiro, o tamanho, tá? O condomínio não pode proibir o tamanho do seu cão. Porém, você tem que entender que você precisa usar coleira. Alguns cachorros precisam usar focinheira, porque tem gente que tem trauma de cachorro. Sim. Então tem que respeitar, não é frescura. Muita gente, mas é frescura. Não é. Se você, quando tá com o cachorro, você tem que perguntar, posso entrar? Por quê? Porque a pessoa tem que respeitar o outro. Segundo ponto, condomínio manda você carregar o cachorro no colo. Antigamente isso era possível. Hoje, tribunal, pacificamente, o Poder Judiciário falou, pode carregar o cachorro no chão. Se fizer xixi, limpe. Mas como é que eu vou deixar o xixi e limpar? Tudo bem, você avisa o porteiro ou coloca um papelzinho, mas você tem que limpar. Não é obrigação do faxineiro do prédio, não, tá? Mesmo. Porque eu Xixi escuto e muito. Cocô, tem que limpar. Xixi e cocô, escuto muito. Mas a obrigação é do faxineiro, ele que limpe. Não, senhora. A obrigação é sua, tá? Então, esses são os maiores problemas que eu tenho. E outra coisa, ninguém usa coleira para cachorro pequenininho. Mas ele é tão fofo, olha, eu vou ali vem atrás. Obrigação é usar coleira. Se tiver sem coleira, é multa. Tá, primeiro você vai advertir para falar, olha, que não ocorra novamente, mas depois é multa. E se continuar, vai ser multa atrás de multa, até que o condomínio entre com uma ação contra você. E aí, gente, para que tudo isso, né? Não é necessário. E o elevador? Tem um elevador específico para animal? A maior parte dos condomínios possui elevador de serviço e elevador social. Elevador de serviço é onde se encaixa os cachorrinhos. Por quê? Querendo ou não, o cachorro deixa cheiro. Querendo ou não, às vezes ele pode não conseguir e faz xixi ali no elevador. Então, para que não haja nenhum tipo de constrangimento para sua visita, vá no serviço. Porque, em regra, as visitas sobem pelo elevador social e tudo que é obra, cachorro, sobe, prestador de serviço, sobe pelo de serviço. Isso, se está na convenção de condomínio, se você não cumprir, você pode ser multado. Outra briga muito comum são as obras. Vazamento, pegou o vizinho. Nossa, né? São isso coisas... é um problema. O cano de cima estoura, quem resolve? E aí molha tudo embaixo. Nossa, isso dá problema. Olha, gente, obra é um problema mesmo, mas acho que é geral. Por quê?
Acho que a pandemia foi também dos maiores problemas com obras. Porque primeiro proibiu, depois fala, mas eu quero mudar também e tudo mais. Então, é um problema em geral. Acho que a pandemia, no geral, foi bem estressante para quem mora em condomínio. Foi mesmo. Para todo mundo. Mas ainda permanece, né? Porque tem muita gente ainda morando, ou trabalhando no condomínio, né? Na sua própria casa. E esse é o grande problema. Vamos supor que isso daqui, ó, seja tudo entulho. Essa é a primeira briga que sempre tem. Tudo tá. Estou fazendo uma reforma na minha casa, no meu apartamento, e aí o entulho eu ponho na garagem. Exato. Naquela sua vaga G. Na minha vaga G. E cabe o entulho. E cabe entulho. Eu falo, ai, pra que eu vou contratar aquela caçamba? Caçamba? Não, eu jogo aí, depois eu contrato alguém pra vir buscar, deixa lá, não vai atrapalhar ninguém, tá na minha vaga. Não pode. Não pode? Não pode. Isso é proibido. O entulho não pode ficar ali. Uma coisa, eu estou desmontando o móvel, é 1 hora, 2 horinhas, até o almoço vir buscar com fretado. Aí é uma coisa. Aí eu acho que é tolerável, é bom senso. Passou disso, 2, 3 dias, esquece. Notificação e multa para tirar em 48 horas, 24 horas. Então, assim, não pode. Isso realmente é proibido. Tem que contratar uma caçamba e fazer a destinação correta. Outro problema que a gente tem com muita obra é o horário. Nossa Senhora. Sabe aquele assim, nossa, mas acabou de cair sei lá, aquele negocinho que coloca a toalha? Só pra ser uma furadeira. A furadeira. É rapidinho. Não vai atrapalhar ninguém. Aí você acorda o bebê da vizinha de baixo. Nossa Senhora. Problemão, hein? Gente, mas isso é constante. Você fala assim, não, mas é rapidinho. Não, é rapidinho e é constante. E acorda o bebê E acorda o bebê, e aí a mamãe fica pé da vida, aí acabou. Aí esse é o grande problema que a gente tem aqui. Não pode, nem um pouquinho. Não pode? Não pode. Ou você liga pro porteiro e fala, olha, eu vou ligar pra minha vizinha de baixo, que eu já sei que tem um bebê, fala, aconteceu isso, é uma coisa rápida, pontual. Mas isso é uma exceção, mas eu aviso. Para que não haja problema de notificação, de advertência, de multa, liga pro vizinho e fala, olha, aconteceu isso, tá me incomodando, porque tem gente que tem toque, né? Eu não consigo ver aquilo, eu preciso resolver isso na hora. Liga e fala, rapidinho, posso ligar agora? Ou então quando seu bebê acordar, você me avisa? É algo que você tem um bom senso, tem uma boa convivência, resolve amigável, então. É uma emergência. Agora, constantemente, mas é só 5 minutinhos. Não pode. Não, mas e obra mesmo? Preciso fazer uma obra no meu apartamento. Você tem que respeitar o horário. E a vizinha de baixo tem um bebê que dorme meio-dia, sei lá. Não, aí infelizmente, a gente tem um horário, geralmente é das 8 às 5 horas da tarde, tá? Durante esse período, você pode fazer barulho, você pode carregar armário, furadeira, martelar, nossa, cortar aqueles granito, que aquilo faz um barulho e um pó. Só que também a gente tem um problema, o pó. Gente do céu, já viu aqueles pó que vem? Você tem que lacrar a sua porta, colocar aquele paninho por baixo, porque se o pó vier pra dentro da minha casa, eu posso reclamar. Se o pó vier dentro, posso reclamar? Por isso que a gente sempre fala, quando você vai fazer obra, você tem que colocar os paninhos. Você veda com pano, coloca o pano úmido quando você vai sair da casa e entrar na casa com obra. Por quê? O moço sai com aquele gesso, aqueles pés cheios de gesso, acaba com o elevador, pisa no tapete da vizinha. Verdade. Gente, isso tem muita reclamação. Então, para você realizar obras, a maior parte dos condomínios tem uma regrinha, um regulamento de obras, que quase ninguém sabe, mas tem um passo a passo da obra troque o sapato antes de sair da casa para você não sujar o condomínio. Legal. Avise o zelador para que não tenha 2 obras no mesmo dia, 2 mudanças, porque aí não fica muita gente usando o elevador. Tem sempre um passo a passo para isso, justamente para não causar conflito. Agora eu tenho uma dúvida que a Patrícia levantou aqui. Do vazamento? Do vazamento. E se eu vazei lá no vizinho, tive um vazamento, mas eu tô sem grana para arrumar o problema agora. Boa. Então, gente, a partir do momento que você gerou um dano, causou um vazamento, tá causando uma goteira, tá infiltrando, acabando com o meu teto. Não me importa se você não tem dinheiro. Mas eu não tenho. Então, e agora eu não tenho tempo. Eu tenho 2 opções. Amigavelmente, eu falo, olha, eu vou pagar. E você me paga como você pode, seja R$50 por mês. E aí o vizinho tentou fazer uma conciliação, mas essa não é a ideia ideal. Aliás, não é o que acontece, né? Sim. Geralmente isso não acontece. Mas tem uma questão prática que eu já passei na pele com uma ex-namorada minha, que é o seguinte. Apartamento divide aqui o andar, certo? Aí o cano estoura bem no meio, tá? E aí é o seguinte, infiltra tanto o andar de cima quanto o apartamento de baixo. Quem paga a conta? Exatamente. O apartamento do lado também. Vamos supor aqui o piso. Aí do apartamento do lado também. Aí o cano estoura aqui no meio, que acontece muito. Ali embaixo. Entre a divisão de um piso e outro. Quem paga a conta? Porque a infiltração vai estar indo para os 2 lados.
Concordo Como é com que você. fica aí? Eu não consigo te dizer quem paga a conta. Vai o bom senso também? O bom senso, ou em regra, o que acontece quando tem briga? Vocês vão ter que entrar com uma ação judicial e aí vai ter que ser realizada uma perícia, que é mais um gasto. Tá? Vai ser contratado um engenheiro de confiança do juiz, ele vai ter que fazer um laudo, olhar e falar assim, não, a responsabilidade do entupimento, por exemplo, do cano que gerou foi desse Mas se eu cara. não quero ir pra justiça, eu posso tentar intermediar com o síndico? Mas deve. É? O síndico, na realidade, gente, ele não pode virar e falar assim, a culpa é sua, porque ele não é engenheiro. Tá? Ele não tem esse poder. Mas ele pode virar pra você e falar, senta aqui, vamos conversar. Boa. Olha, eu acho que, como tá no meio do apartamento, eu não tenho como apontar de quem é quem. Nem lógico, não posso nem criar uma lógica. Não, Entendi. provavelmente é de você. Não, eu vou sugerir que cada um racha metade do conserto. O síndico, gente, ele tem essa função de conciliador. Ele não tem a função de mandar no condomínio, no sentido de eu sou o proprietário, eu sou o diretor, eu vou falar e vocês vão obedecer. Isso não existe, isso não é função de síndico. O síndico, ele está ali para zelar pelas regras que o condomínio cria, que está lá na convenção de condomínio, e para fazer com que as pessoas que têm um mínimo de conflito, que não vá para um poder judiciário, que ali seja resolvido. Isso é a função do síndico. E a obra é uma questão muito importante para o síndico também, tá? Antes de você começar a obra, é muito interessante, a maior parte dos condomínios também exigem uma nota técnica, por exemplo, tá? O que é isso? Você vai fazer a obra, você vai furar tal cano, você vai entregar para o síndico aqui minha RT. Ó. O engenheiro vai te entregar toda a responsabilidade técnica daquilo, da sua obra, onde você vai furar, para que ele fale, olha, cuidado que aqui tem cano, cuidado que aqui tem passo de tubulação de gás, justamente para que não tenha nenhum problema com isso. Porque se tiver, infelizmente, alguém vai ter que pagar. Aí tô fazendo a obra, eu quero que seja bem rápida, eu coloco um monte de prestadores, todos os prestadores de serviço lá dentro, pode? Eu tenho limite. E a outra pergunta, eu também quero levar todo o entulho pelo elevador. E para otimizar, eu ponho no social e ponho no de serviço. Quero rápido. Sou prática, rápida. E aí? É uma inquilina boa, quer resolver rápido, entendeu? Eu vou fazer bagunça, mas é bem rápido. É o seguinte, ó, vai 3 dias, só que vai ter um monte de gente na minha casa, vai descer pelo elevador. Boa. Boa. É uma boa e aí, também. pode ou não pode? Se não tiver limitação na convenção de condomínio, pode. Em regra, não tem limitação, tá? Por apartamento. Com a pandemia, criou-se até, tá? Criou com a pandemia, criou o regulamento de 2 prestadores de serviço por apartamento. A maior parte é essa. Vai ser uma regra de bom senso, para evitar a quantidade de gente. Ela pode ligar para os vizinhos e combinar isso, por exemplo? Pode. Ó, o que vocês preferem? Uma obra longa ou eu vou resolver em 3, 4 dias? Na realidade, ela tem que ligar primeiro para o síndico. E aí o síndico, se ele entender que é uma questão de votação, aí ele pode perguntar para os conselheiros e aí sim. Mas em regra não tem. Agora, utilizar elevador de social para obra, porque eu quero ser muito mais rápida, porque querendo ou não eu pago por hora para o meu pedreiro, não pode. Não pode. Não pode, aí é um problema seu. Mas o de serviço pode. O de serviço você pode utilizar dentro do horário estipulado, das 8 às 5, que essa é a regra de maior parte dos condomínios. Doutora Bruna, muito obrigada por todas as informações. Eu tô satisfeita. Você tá também, Catolano? Tem um monte aí, mas acho que por enquanto dá para resolver o que eu tenho lá em casa, depois a gente volta. E em breve, mais dúvidas com a doutora Bruna solucionando a sua vida.